11 horas e 33 minutos, 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a Voz do Povo. Vamos entrevistar hoje a Inês da Saúde, a prefeita interina Inês Weismann. Mas antes eu quero dizer as ofertas do Mercado de Açougue Iguaçu, que hoje tem Coca-Cola de 2 litros por R$ 5,75, tem tomate rasteiro por R$ 2,65 o quilo, alface crespa unidade está R$ 1,00, agulha bovina R$ 9,95 o quilo, bife de coxão mole R$ 18,45 o quilo, o leite Lativida de 1 litro R$ 2,59, o café caboclo de 500 gramas R$ 7,99, o sabão em pote Xan 1 quilo R$ 5,99, o Nescau 400 gramas R$ 5,99. Mercado de Açougue e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi, no bairro Campos do Iguaçu, telefone 3028-4362. São 11h34, a dona Laura do Morumbi 1 ligou e disse que ela não entendeu o comentário do Nélio sobre os adolescentes. Do Baleia Azul e Baleia Rosa, né? Ela não entendeu o seguinte, se esses adolescentes chegaram a cometer um suicídio ou foi apenas uma simulação. Não. Nesse caso que eu citei dos 5 da madrugada passada na capital do estado, foram encaminhados para o serviço de saúde, tiveram a tentativa do suicídio, mas não houve o suicídio. Isso é um absurdo. E para tratar esse tema tem que ser com muito cuidado também, né? Para não incentivar ninguém, mas é preciso abordar para terminar também com esses jogos, porque eu não sei o que é que falta, né, Enes? Não sei se chegou a acompanhar isso, não sei se falta orientação, se falta explicação, não sei o que está acontecendo com alguns jovens brasileiros, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente falava ontem, que era o dia do livro infantil, a gente falava da importância da leitura e do conhecimento, né? Eu acho que um pouco está aí, com certeza. Mas o diabo é esses malucos que inventam esses aplicativos terroristas, incute na cabeça dos adolescentes, e os adolescentes assimilam isso como vida ou morte, né? E provoca dores para tudo quanto é lado isso aí, né? Nós já tivemos no passado, não muito no passado, né, Nélio? Aquelas brincadeiras de esconder o negócio, aquilo ali virou uma febre, aquilo lá. Agora, esse aqui é muito pior, porque isso aí mexe com a vida de pessoas. É que vai aumentando o grau de tarefas, né? E cada uma delas é pior do que a outra, e o último estágio é esse, onde pede o suicídio. É uma barbaridade. É uma questão de ocupação e de direcionamento, né? Que eu digo, uma falta de referência que os jovens têm hoje. 11h36, 26 graus a temperatura, estamos aqui com a prefeita interina Inês Weismann, há 11 dias de entregar o cargo para o prefeito eleito Chico Brasileiro. Volta para a Câmara de Vereadores, eu já vi umas entrevistas da senhora chegando a falar que tem interesse em continuar na administração para tentar resolver aquilo que a senhora não conseguiu nesses 4 meses na área de saúde. Eu entendi que era um pouco de... Estava se convidando um pouquinho para ser uma secretária de saúde, alguma coisa assim, prefeita Inês? Eu tenho que voltar para a Câmara porque eu sou presidente da Câmara, então preciso voltar. E quando eu digo que eu estou à disposição, eu realmente estou à disposição. A secretaria que está no meu coração realmente é a saúde. E não adianta eu dizer que não, porque eu estaria mentindo e não faz parte mentir. Então, realmente, eu já mostrei isso para o Chico Brasileiro, de que se ele tiver interesse, o meu nome está à disposição para a Secretaria de Saúde. E qual foi a resposta, prefeita? Até então, o Chico me parece que tem interesse, sim, que eu vá para a Secretaria de Saúde. Mas até algumas coisas que estão se ajustando, ele está montando a equipe. Não sei, não tratei com ele justamente sobre essa equipe de trabalho, não sei se permanece todos os secretários ou não. E a Secretaria da Saúde é justamente uma pasta que está com um acúmulo de cargos, doutora Luz. Ela é diretora e ela assumiu a pasta como secretária, mas ela não foi nomeada secretária de saúde. Então, é a pasta que está sem secretária. Isso me brotou o desejo de ser. Me perguntam assim se isso vai ser melhor para a minha vida. Eu não sei se vai ser melhor para a minha vida. Mas eu vou trabalhar mais, eu tenho certeza disso. Mas eu vou conseguir, sim, realizar algumas coisas que eu não vou conseguir durante esses 3, 4 meses. Os exames? Agora começa a se colher os frutos na saúde. E a saúde sempre me incomodou. Desde o início, na primeira entrevista aqui, eu disse que o que me tira o sono realmente são os problemas da saúde. E eu tenho acompanhado de perto, eu tenho visitado a UPA, eu tenho ficado lá 2, 3 horas em final de semana,
acompanhando inclusive os atendimentos. E quando você vai próximo do problema, você começa a visualizar saídas e melhoria no atendimento. São 11h38, Cida, deixa eu dar espaço para o seu Ademar, ele é morador lá do Três Lagoas e tem uma pergunta para fazer, um comentário. Né, seu Ademar, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Eu quero primeiro parabenizar a prefeita Inês pelos poucos dias que teve à frente da prefeitura, mesmo interina, já vai entregar um pouco melhor do que ela recebeu. Mas eu queria saber da prefeita Inês se no assunto da saúde, como ela já estava agora comentando, se já tem algum nome a dar o segmento, porque a preocupação da saúde é de todos nós. Eu acho que é o principal assunto, né? Da prefeitura nossa de Foz do Iguaçu. Então eu queria saber dela. O Chico já tem alguém previsto para assumir essa pasta? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Nelson. Um abraço. Seu Ademar, muito obrigado pela audiência do senhor, tá? Bom, a prefeita Inês acabou de dizer que ela está à disposição. Agora, uma coisa eu tenho certeza, seja quem for o secretário de saúde, ele estará amparado pessoalmente pelo prefeito Chico. Com certeza. Que a questão da saúde, eu tenho certeza que o Chico vai acompanhar quase que como secretário. Com certeza. E quando eu disse que o desejo brotou, justamente é porque agora começa a se colher os frutos. Muita coisa enrolou documentação, além do normal, documentos ficaram parados em alguns órgãos dentro da prefeitura, propositalmente em alguns setores. E isso atrapalhou bastante o andamento. Inclusive agora, de ontem para hoje, eu pedi que acelerasse alguns contratos que estão parados há um mês e meio, de médicos que querem prestar serviço. E eles enrolam de uma maneira que você não consegue. E ontem para hoje eu decidi mexer, eu acabei de liberar 5 contratos que serão publicados de médicos. Prefeita, a senhora não pode adotar uma postura de pedir uma investigação contra essas pessoas ou algum ato de mostrar para o Ministério Público Federal e Estadual, até a Justiça, que essas pessoas estão emperrando a vida de muita gente que está lá do outro lado da base da saúde? Cida, são pessoas que se julgam acima da lei. Entendeu? Mas eu acredito que sim, que o prefeito possa fazer de verdade. E são justamente as pessoas que eu senti desse pessoal, eu não senti o devido respeito por motivos particulares. E eles me travaram muito. São pessoas que engessam, inclusive, o andamento da prefeitura. A senhora pode fazer essa denúncia ou não? A senhora só vai ficar com o problema da senhora? O que eu podia fazer, eu fiz. Agora eu vou para... O prefeito está assumindo dia 1º, então o que cabia a mim como prefeito interino eu fiz. E eu acho que o prefeito tomará providências no sentido de resolver isso. Que ações foram possíveis serem tomadas contra essas pessoas? Subir, descer a escada como prefeita, que não era meu papel, e tentar agilizar os processos que paravam em alguns setores. Colocar uma pessoa exclusivamente para correr atrás de contratos. Dizer, olha, eu quero que isso funcione e vai funcionar e precisa fazer, sabe? O processo legal de 3, 4 dias, ele ficava meses parado. Eu fiquei sabendo que a senhora chegou a ir de surpresa em alguns postos. Sim. Que havia denúncia de que as pessoas estavam sendo mal atendidas, né? E a senhora chega lá e reúne os funcionários para colocar uma ordem. Isso é real? Isso agora eu também vejo que é uma atitude bonita da senhora, até de tentar organizar um negócio, mas não dá para o prefeito estar em 29 postos de saúde todos os dias, né? Não dá. Qual que é o problema, hein? Uma das coisas também que eu tenho cobrado bastante, eu coloquei em prática já, é a questão de cumprimento de contrato. Porque assim, o médico, ele contrata tantas horas de serviço, ele acaba... limita-se 270 horas por profissional. Ele não cumpre essas 270 horas. Porém, a prefeitura ela não pode vender para outro, está vinculado àquele contrato. Mas ele não cumpre aquelas horas. E 30% dessas horas de 270 horas ele tem que cumprir em final de semana. E você pode ver, final de semana é onde acontecem os caos. Sim. Dificilmente. Na semana passada eu tomei para mim a escala médica da quinta-feira, eu estava em Curitiba. Da terça-feira eu estava em Curitiba, eu recebi a ligação de um profissional de um setor e ele me disse, final de semana não tem médico para cumprir a agenda, a escala. Porque
Porque o médico ele quer trabalhar durante a semana, no final de semana ele quer descansar. Porém, ele tem um compromisso quando ele compra o serviço da prefeitura de que 30% do contrato ele tem que pagar. E eu estou pegando firme nisso. E eu estou dizendo a eles, amigos ou não, eu sou amigo da prefeita. Não existe amigo da prefeita. Não existe amigo da secretária. Eu vou cobrar rigorosamente que esse contrato seja cumprido. Então, justamente, eu ia para os setores e dizia, por que fulano não veio? Eu cheguei a ligar para médicos. Alguns não atendiam nem o telefone. Mas recebem para trabalhar essas horas que deveriam. Mas não recebem. Daí não recebe. O grande problema é esse, eles não recebem. Então, tu tem que amarrar o contrato, justamente tu tem que amarrar a responsabilidade dele. Se ele comprou 270 horas, ele tem que cumprir 30% dessas horas no final de semana, desculpa, ele não está cumprindo, então existe um meio de você penalizar. Você tem que... essas horas não são descontadas, eu não posso vender para outro profissional, não pode comprar, porque ela está vinculada, você comprou 270 horas, eu não posso vender para outro dentro daquele mês, porque já foi vendido, mas você não cumpriu. Então, você não cumprindo, você tem que ser penalizado de alguma maneira. Até então não acontecia nada com esses profissionais. E o que a senhora está tomando de atitude? Eles são chamados, eles são, vou dizer, primeira advertência verbal, segunda advertência, no meu ponto de vista, rompe-se o credenciamento desse profissional. E eu, pessoalmente, estou chamando alguns profissionais e estou dizendo a ele, olha, doutor, infelizmente, se o senhor não cumpriu o contrato, não vai, o senhor será descredenciado. Tem algum interesse em trabalhar conosco? Vai ser sério, porque até então não havia cobrança, Cida. Então, fazia como queria. E até por um motivo de falta de profissional, vou demitir, não vou ter para colocar no local. O pensamento é mais ou menos esse, justamente, porque se eu vendi 270 horas para você, 270 para outro, eu enforco todas as horas dentro. A senhora não pode fazer uma denúncia para o Conselho Regional de Medicina? Nós temos aí o trabalho da doutora Daniela Cita, do próprio doutor Mafra, no acompanhamento do Hospital Municipal. A gente tem visto que ali a coisa, não sei se posso dizer, encaixou, né, Enes? Ou pode dizer que está caminhando. São conversas. Não cabe situações como essa? Nós já estamos andando com, não vou dizer denúncia, mas diálogos paralelos com o MP. Denúncia de médicos que dormem à noite. Um profissional fica atendendo e 3 vão dormir. Eu falo isso aqui sem medo, porque isso acontece na UPA. Então, eu já cheguei também e disse, olha, eu não fui na madrugada ainda, mas o MP ele vai colocar pessoas aqui dentro, ele vai olhar vocês médicos dormindo. Então, eu não consigo me conformar de um profissional deixar paciente esperando e dormir. Isso vai acabar de verdade, Cida. Isso vai acabar, não importa se é meu amigo, se é amigo de fulano, isso vai acabar. O Ministério Público está ciente disso. Já aconteceram denúncias. E eu já tive várias reuniões que tem carga de... Ele não recebe pelas horas que ele não comparece. Não existe problema algum ele descansar durante as horas que ele está ali, desde que não haja paciente esperando. Claro. Agora, que não justifica 3 ir dormir e 1 ficar atendendo. Então, aconteceram essas denúncias e é o primeiro passo meu, a primeira iniciativa minha como prefeita foi chegar e dizer, olha, eu estou sabendo que isso vai acabar. Eles já foram avisados, eu comuniquei eles pessoalmente. Disse, doutor, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. A falta de médico, ela existe devido a essa compra de horas. Mas nós já temos profissionais na cidade que querem prestar serviço para nós. Prova disso que estão entrando médico novo todo dia. São 11h47, 26 graus. Eu quero conversar com o Aldo das Casas Pernambucanas. O Aldo está na linha com a gente para falar as promoções. É quarta-feira, você já está fazendo promoção aí, Aldo? O que vai sobrar para o final de semana? Não pode faltar nada, né, Dante? Você que está ligado, você que está ouvindo a cultura, a gente presta atenção, porque hoje é a promoção relâmpago em eletroportáteis. Hoje, quarta-feira, até às 7 da noite, nós temos aqui aspirador de pó da marca Britânia, gente. 1.400 watts de potência, de R$200. Hoje o cliente que vier paga R$129,90. Ainda pode parcelar sem juros no crediário da loja ou nos cartões de crédito, hein? Aspirador de pó Britânia, R$129,90. Ferro Black Decker a vapor com a base antiaderente, modelo X5050, de R$89, hoje o cliente paga R$49,90. Nós temos também panela de arroz, panela elétrica de arroz Britânia, 5 xícaras. Sabe quanto custa, Dante? R$119, hoje R$69,90. E nós temos também liquidificador a partir de R$59,90. Liquidificador da marca Mondial, modelo L28, a partir de R$59,90, 400 watts de potência. E smartphone Samsung J5, baixou o preço, R$799, 10 vezes de R$79,90 sem juros no
no crediário Pernambucanas. Smartphone Samsung J5 baixando o preço. E toda a linha de cama, mesa e banho também na oferta. Travesseiros, cobertores, mantas, edredons e toalha de banho. Vem até Pernambucanas, repetindo, essa oferta é relâmpago, é para hoje, quarta-feira, na Pernambucanas de Foz, atendendo até às 19 horas. Grande abraço, bom dia, Dante. Um grande abraço, Aldo. Um bom dia, um bom trabalho para toda a equipe da Casas Pernambucanas, Lojas Pernambucanas, na Avenida Brasil, em frente a Pé de Mais Calçados, né, Nélio? Não é Pé de Mais Calçados que fica em frente a Pernambucana? Depende do lado da rua. Depende do lado da rua. Depende do lado da rua. São 11h48, 26 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Estamos apresentando o programa Contraponto, hoje com a prefeita Inês Weisman. Um pouco mais de uma semana para a entrega do cargo. A posse será no dia 1º de abril, do prefeito Chico, do vice... Desculpe, 1º de maio. Estamos em abril, né? No dia 1º de maio, no antigo Hotel Internacional. Agora está com o nome... Golden Tulip. Não é mais Golden Tulip também. Como que é? É Golden Park. Golden Park, é verdade. E é o antigo Hotel Internacional, ali será posse para cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos, né? Bom, são 11h49. Inês Mendes da Rocha. Prefeita Inês, nesses 100 e poucos dias de trabalho, a senhora acho que provou de tudo, né? Foi. Do doce, do amargo, Foi mais do amargo do que do doce, né? Mas ficaram coisas que marcaram, né? Eu me lembro que o mote da sua campanha, Inês da Saúde, eu acho que liga a senhora para sempre a essa área da saúde. Mas falar em saúde apenas como citar um problema que foi crucial lá atrás e depois a senhora pegou o carro andando e o negócio continuou ruim, que é a questão do PA do Morumbi. O PA do Morumbi foi até caso de penalidade, de ameaça de penalidade à prefeita Ivone, tempo para ampliação, para recuperação das instalações, enfim. Aquilo foi realmente um problema sério. O outro problema sério foi exatamente a buraqueira que a cidade tinha. Era buraco para tudo quanto é lado, né? Tinha buraco esperando a vez de entrar. Isso, de uma hora para outra, realmente sanou em grande parte, né? Mas ainda tem buracos aí que vai ficar aí por muito tempo. E não é a senhora que vai terminar com todos eles, né? Mas foi uma atitude correta, saiu na hora certa, e me parece que tem uma segunda etapa disso que está realmente dando sequência ao programa original. Mas o PA do Morumbi, ele, ao que eu li no site da prefeitura, ele está praticamente concluído. Mas me parece que a senhora, como prefeita, não vai ter esse lado doce da administração, porque ele vai ainda há alguns dias, né? O que é que a senhora destacaria, né? Não vamos falar em coisa ruim, mas de coisas boas que foram feitas. Então, a operação Tapa Buraco mesmo, nós fizemos, estou com a anotação aqui, ó, esse ano, em 67 dias, foram 19.631, é isso, né? Metros. Em 67 dias. No ano passado, em 90 dias, foram 9.409 mil metros. Então, em 67 dias, nós fizemos mais que o dobro do que na gestão passada. Então, eu vejo isso como uma coisa boa. A população não vai perceber isso, porque, assim, no meu bairro está cheio de buraco, eu não consegui fazer. A cidade inteira está cheia de buraco. Mas existia muito problema, contrato vencido, operação pecúlio, teve muita coisa que mesmo que tu quisesse dar andamento, você não conseguia, legalmente não poderia dar continuidade. Essa operação tapa-buraco mesmo precisou fazer uma nova licitação. Isso enrolou um pouquinho, mas o próximo prefeito já vai estar respondendo assim positivamente para a população, porque o processo de licitação ele demora o prazo legal, né, que não é da nossa vontade, mas existe a determinação do prazo legal que tem que ser cumprido. Então eu vejo como um ponto bom seria, no caso, você faz mais que o dobro na operação tapa-buraco em metragem do que no ano passado em 90 dias. Isso foi um ponto positivo. PA do Morumbi está em fase de acabamento. Eu acabei de falar com o dono da construtora. Ele me disse que lá pelo dia 10, 15 de junho entrega o PA do Morumbi. Está 70%, né? Está o final agora. Final agora que é...
Eu tenho acompanhado diariamente com foto e hoje esteve lá. Até pedi a ele, não dava entregar agora, né? Porque a ansiedade de devolver o pessoal, porque existe uma queixa muito grande. A população do Morumbi, primeiro, que tem que se deslocar, vir até o Maracanã. Segundo, que a unidade... O Maracanã foi adaptado um atendimento 24 horas, mas não é um local específico para atender, porque não temos raio-x. Até teve um vídeo esse final de semana que rodou na internet, inclusive eu assisti e não respondi, mas assim, a pessoa dizendo que teve se deslocado no Maracanã para ir até a UPA, verdade, não temos raio-x ali no Maracanã, foi dito que era provisório. E tudo que você tem que sofrer um pouquinho numa reforma, você vai ter que se restringir algumas coisas. Não tinha o raio-x, mas oferece-se na UPA. Então, assim, PA do Morumbi tem toda essa estrutura. Então, mais um pouquinho de paciência da população, eles vão ter uma unidade linda, que está ficando muito bonito. E o dobro do espaço, porque o espaço do PA do Morumbi ele era restrito à metade só. Hoje nós temos um espaço geral de toda aquela estrutura, vai ter todo o atendimento lá. 65% a 70%, onde falava o pessoal da construção... Está pronto. Só na fase do acabamento. Tá, a fase do acabamento, se daí, inclusive, falei com o proprietário agora da empresa, que está executando a obra, ele me disse que lá por dia 10, 12 de junho consegue... A fiação já foi trocada, que eu acho que era um dos principais problemas. Na verdade, não tinha projeto hidráulico nem elétrico, por isso que no início eu tive que parar. Ontem o Tribunal de Contas deu um alerta de... a Prefeitura está no teto dela de contratação de servidores. Hoje eu recebo aqui que a senhora está convidando o governo do Paraná, na parceria com o governo do Paraná, para a prefeita Inês e o governo do estado, Beto Richa, convida para a solenidade de assinatura de liberação de recursos para a construção do PAI, Pronto Atendimento Infantil de Foz do Iguaçu. Como é que vai ser isso, prefeita? Tem um local já? Como é que vai ser isso? Do pronto atendimento? Isso, do PAI. Então, a ideia, inclusive eu pedi, porque esse do PAI foi o Hussein Bacri, o deputado estadual, que fez a emenda e veio assinar amanhã, junto com o governador Beto Richa. A ideia era fazer onde é o centro de nutrição. E isso até foi um sonho do Chico Brasileiro, onde é o centro de nutrição, transformar, porque é bem centralizado. Mas não definiu ainda, Cida. Porque aí a equipe técnica da saúde também fez um projeto junto ao planejamento de um PA maior próximo do hospital. Mais o investimento seria de 5 milhões de adaptação. Então, acredito que vai ser. Agora, eu preciso, tudo que for feito daqui para frente, ou então, desde que o prefeito Chico Brasileiro ganhou, eu não posso tomar essa decisão sozinha. Porque eu estou interina, então eu tenho que tomar essa decisão junto com ele. E ele, o desejo do coração dele, que seja junto ao centro de nutrição. Mas se a gente está com um teto já esgotado de servidores, como é que vai colocar isso funcionando? Então, na verdade, assim, a ideia do Chico é abrir concurso público, e tem que abrir concurso público, não tem como, porque hoje nós não temos motorista. Temos ambulância, nós não temos motorista para encaminhar um paciente. E, então, ele vai ter que fazer concurso público. A ideia dele é fazer concurso público. Cida, me permita só contribuir nessa situação. Eu já conversei com o Ayrton, secretário de Fazenda, essa manhã, justamente para esclarecer esse assunto. Ele está apenas fazendo o levantamento, a comparação da análise do Tribunal de Contas e dos números que nós temos, porque há uma divergência, viu, Dante? É importante saber do que a Prefeitura considera como gasto de pessoal e o que o Tribunal de Contas considera. Por exemplo, no ano passado, esse limite esteve muito mais comprometido, porque eles consideravam que alguns repasses que eram feitos para o Hospital Municipal, Enes, eram considerados como se fosse gasto com folha. E, na verdade, ali, para você entender, né, ele tinha gastos com insumos, com outras coisas, então foi feita uma retificação, uma informação. Então ele está fazendo essa análise, provavelmente amanhã ou até o final da tarde a gente já tem uma posição oficial da Fazenda. E outra coisa que nós temos que levar em consideração, que essa comparação é feita com relação à receita corrente líquida. E esse ano nós não tivemos. O que é a receita corrente líquida? É o que entra dos tributos mais os repasses voluntários, ICMS, PVA, essa coisa toda, os royalties. E esse ano nós não tivemos IPTU ainda. Não é? Então, na verdade, isso vai dar, daqui uns dias, quando começar o recolhimento do IPTU, vai dar uma aliviada nesse limite aí. Esse limite já foi muito mais comprometido. O que o TCU diz é que 95% do limite de despesas de Foz, né, já foram ultrapassados, mas ele leva em conta a despesa de 2015 e 2016, então não de 2017. Né? Então, são 11,58, saiu da linha?
Agora que eu ia chamar o ouvinte aqui lá do centro. Mas eu tenho duas perguntas de ouvintes aqui. A Lourdes do Porto Belo, em primeiro lugar, ela pergunta se os médicos têm um número de atendimento que eles podem fazer por dia, porque, segundo ela, os médicos lá do Porto Belo só atendem 14 pessoas por dia e depois param. Olha, dona Lourdes, a prefeita até explicou a questão de horário. Agora, 14 pessoas para um médico atender por dia é bastante coisa, viu? Porque você não tem como obrigar o médico a ter um bom atendimento com 20 pacientes por dia. PSF é diferente. O PSF, Porto Belo é PSF. Então, é o médico da saúde da família. Então, tem uma equipe que cuida dessa demanda de paciente. O médico, ele responde por uma área. Essa área, ela tem ACS, ela tem auxiliar e tem enfermeiros. Passa pela triagem. O de urgência, o que precisa ser atendido no dia, eles se encaixam, às vezes ultrapassa. Eu já vi médico atender 30 pacientes em unidade de saúde quando eu fui supervisora. Mas daí chega a ser até desumano para o médico, né? Porque eu entendo os dois lados. Eles veem a necessidade. São alguns minutos de atendimento. Mas esse é o problema. Nós vamos atender 30 por dia e serão 30 segundos. Não. Eles priorizam. Mesmo nos existe 14 um limite. ou nos 20. São alguns minutos. O que acontece na maior parte dos postos de saúde, das unidades básicas, é que é marcado com boa antecedência e já chega nesse limite. Não importa muito qual é a prioridade, a triagem do dia. Não, ele é porque marcado. Assim que é feito esse atendimento, o médico sai para suas outras atividades. Ele tem atividade, é justamente isso que eu ia te dizer. Ele tem as consultas agendadas e nesses agendamentos encaixa-se as urgências do dia também. E ele também tem as visitas domiciliares para fazer. O médico, ele tem hiperdia, ele tem vários outros projetos, vamos dizer assim, dentro do PSF, que não é só atender consulta dentro do consultório. Eles têm outros projetos em andamento. Primeiro, hoje parou, a gente vai dar andamento de novo no programa de tabagismo. Então, eles têm palestras, eles têm uma série de atividades dentro do PSF. É diferente da UPA. É diferente dos médicos de pronto atendimento. O Saúde da Família, ele tem se deslocado para os bairros, para as casas, ou ele fica na unidade? Ele tem as visitas específicas, eles têm, quando é paciente acamado, que é pré-agendado. O ACS, ele faz a visita, e ele, por exemplo, tem uma mãe que está acamada, que não pode ir até o local, e até a unidade de saúde, ele vai fazer a visita. Existe a visita domiciliar do PSF também. Então, não tem como eu, prefeito, então o secretário, dizer, estipular, o senhor vai atender tantos. São as consultas agendadas e são a demanda que vai aparecendo durante o dia dentro da triagem da equipe, da enfermeira ou da auxiliar. Elas fazem isso. Fazem essa triagem. 12:01, agora o Romeu do Morumbi está na linha, quer fazer uma pergunta ou algum comentário para a prefeita. É isso, Romeu? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Eu queria ver com a Inês. Bom dia, Inês. Bom dia, querido. É o seguinte, nós aqui já sabemos que esse pai aí, diversas vezes foi cogitado em colocar aqui onde é que era o pronto atendimento do Morumbi, né? Foi até reformado uma sala na época da administração passada para que fosse implantado esse pai aqui. Eu estou vendo falar na estrutura aí, a gente tem uma grande estrutura no Morumbi que até hoje não foi usada. E é uma estrutura que foi passada para o Corpo de Bombeiros, a gente sabemos da estrutura que tem. É uma reforma, se for para fazer em qualquer outro lugar, considerado barato, numa via rápida, que é onde é que era o SESI, entende? E aquilo ali foi passado ao Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro chegou a falar que aquilo ali era um presente de grego, né? Tá lá uma ONG ali dentro, um troço que a gente até agora, o morador não entendeu o que é. Então fica a minha sugestão aqui para a saúde, já que possivelmente você deve ser a secretária da saúde, para que analisasse com carinho aquela estrutura que era do SESI, que fica perto do pronto atendimento, entre o pronto atendimento e o posto de saúde lá embaixo do Morumbi 1. Ok. Romeu, obrigado, tá? Obrigado pela audiência e pela pergunta. São 12:02 agora. Essa questão também, eu entendo que o Morumbi é o bairro mais populoso da cidade, cerca de 50 mil habitantes, não fica tão centralizado, justamente. E daí tem a questão, fica bom para os habitantes do Morumbi, mas fica distante do Porto Belo, fica distante do Porto Meira, da Vila C. Então, até o próprio PA é bom para os 50 mil habitantes do Morumbi, mas é ruim para os do Porto Meira. Ainda facilita mais o Morumbi para o Porto Meira, porque é mais próximo, né? Do que eles ir para o Três Bandeiras. Então, dificulta um pouquinho nesse sentido. E centro,
Abrange todo. Então, até facilita a locomoção de ônibus. Preciso falar de coisa boa depois também do pagamento dos médicos, tá? Viu, prefeita? Só para a gente ter uma noção, esses dias a gente estava discutindo, eu procurei saber... Quem está falando é o Washington Senna, tá? Secretário de Comunicação da Prefeitura. Eu procurei saber qual seria a contribuição do pai dentro do sistema de saúde, que a gente não tem a noção do que seja. Então, hoje, basicamente, a grosso modo, em torno de 30% dos atendimentos feitos nas unidades de emergência são feitos com atendimento infantil. Quando você tiver o pai num local centralizado, você vai desafogar as unidades de saúde. Então, o ganho da saúde com a criação de um centro especializado de pediatria é muito grande. Eu acho a ideia do pai ótima. Pai é pronto atendimento infantil. Eu lembro na campanha passada, o prefeito Chico, de outubro do ano passado, ele chegou a falar do projeto do pai, e dele dizendo que não seriam contratados novos médicos para criança, mas sim pediatras, né? Mas sim os que já existem seriam colocados num único local. Eu acho uma boa ideia justamente por isso, para não misturar com os outros postos, né? E a fila fica muito grande. É porque a criança é mais... O problema é o dinheiro, como a senhora falou, né, para montar a estrutura, e é lógico que vai ter que ter alguns outros funcionários, além dos pediatras que já existem, porque é mais secretária, mais enfermeira. Sem sombra de dúvida, você tem que contar a equipe. Mas eu acho assim, e o papel do gestor é correr atrás disso, e a população merece, de verdade. Acho que Foz do Iguaçu é um povo que já sofreu bastante por falta de gestão. E eu ouvi isso, e os 4 meses que eu estou, no quarto mês que eu estou ali, eu vi que Foz precisa de gestor que olhe, que tenha um olhar humano pelo povo de Foz do Iguaçu. E eu acho que é isso que falta. E você consegue. Nós, por exemplo, esse tempo todo que eu estive, nós não deixamos de pagar uma dívida antiga, inclusive de 2012, que é uma dívida do Costa Cavalcante, vocês lembram disso? Sim. Não se fala mais nisso, mas o município está pagando R$570 mil mês, e esse mês, inclusive, tem uma dívida de 6 milhões que vence amanhã, que estava atrelada ao IPTU, isso é uma determinação judicial, inclusive já tem uma multa fixada de 20% do valor, se não me engano, dá R$2.600.000 a multa, se nós não pagarmos até o dia 20. E como o OSH anunciou, o IPTU ele não entrou, o valor do IPTU não foi nada planejado, foram problemas técnicos, por isso que... Parece que nessa questão do IPTU, já que 2 vezes foi citado, no ano passado não foi feita a licitação. E no começo desse mandato também ninguém viu isso. Por isso que ficou esse rolo até agora, né? Na verdade... pensou assim, começou a trabalhar isso em janeiro, nos primeiros dias de janeiro. Mas entra novamente a questão burocrática de onde param os processos. Não preciso repetir para vocês. O José Aparecido está perguntando exatamente sobre o IPTU. Ele quer saber exatamente quando é que ele vai receber para poder pagar. Não que ele esteja louco da vida para pagar o IPTU, mas como é obrigatório, né? Se não pagar, vai ter que pagar junto. Quantas parcelas serão? Porque agora o ano está mais curto. Vai iniciar em junho. Até os carnês já estão sendo confeccionados, né? Eu acho que uma empresa de fora já foi licitado. O problema da demora se deu na licitação da empresa para impressão dos carnês, é isso? Não necessariamente. O sistema essa informação que veio da Secretaria de Fazenda. Já foi um problema no ano passado. O maior problema, Nélia, então, para esclarecer, foi com relação ao sistema, um módulo do sistema que permite fazer o lançamento do débito do IPTU. Inclusive na própria geração dos carnês, não é na impressão, na licitação da empresa que vai imprimir. Isso. É que para gerar o carnê do IPTU, ele é diferente, não é simplesmente você vai lá no Corel, ele tem que ter um programa que ele gera os códigos, lança isso no sistema, e isso precisa de uma empresa especializado em software que faça isso. O contrato foi vencido, como você disse aqui, e houveram alguns entraves burocráticos para que o processo tivesse sido agilizado. Se nós tivéssemos uma secretaria de informação como tínhamos antes, esse problema não teria acontecido, né, prefeito? Possivelmente não. De tecnologia de informação, que eu acho contratos que um absurdo teria acabado. Renovados, né, Washington? Agora, não daria para lançar o IPTU, como várias outras contas já são, online? Você baixa o carnê pela internet? Mas para poder... Não esperar, não precisava ficar esperando. Mas para você poder lançar isso no sistema financeiro da prefeitura, você tem que ter um sistema informatizado que vai gerar essa receita, que gera o código para poder fazer o pagamento. Então, esse foi o maior entrave. E o aumento, o reajuste é de 7%? Aproximadamente
aproximadamente 7%, que é só a correção inflacionária. Mas aí tem aquele valor venal, alguma coisa, sempre dá um pouco mais. Mas aí é o seguinte, é diferente, não foi feita uma atualização de valores venais, apenas se houve algum aumento, alguma mudança de status da construção e foi feita a fiscalização, aí sim vai aumentar o valor do IPTU, mas não houve nenhuma revisão dos valores de IPTU. Foi feito ano passado. Prefeito, vamos falar em pagamento. Mas é o IPTU, o senhor vai pagar também. Eu vou falar... Vamos falar em pagamento. Posso falar um pouquinho da dívida do Costa? Mas vamos falar em pagamento, mas antes deixa eu fazer uma perguntazinha, que os ouvintes, sempre que entrava essa questão do paciente ser mal atendido nos postos, dizia o seguinte, mas o médico alegou que não recebeu, que está tudo atrasado. Como é que está os pagamentos dessa rapaziada? Eles estão em dia. Foi uma das coisas que eu corri atrás no início do ano, porque eu não acho justo uma pessoa trabalhar sem receber. E, humanamente falando, era impossível eles prestar um bom serviço, porque eu conversei com alguns profissionais e eles tinham, inclusive, dívidas com agiotas. Alguns médicos diziam, olha, estou devendo, inclusive, para agiota, não recebo. Então, nós corremos atrás do pagamento, ultrapassou 5 milhões de reais salários de médicos. Médicos do Hospital Municipal, médicos do Pronto Atendimento, PA e Morumbi e SAMU. Ultrapassou esse valor de 5 milhões de reais. Nós começamos a atualizar o pagamento desses profissionais. E justamente aí que eu estava dizendo, a partir do momento que você está pagando eles em dia, você tem o direito de cobrar. Sim. Porque até então você não tinha nem direito de cobrar nada, porque alguns saíam daqui, eu atendei Matelândia, outros municípios, porque não recebiam aquilo que eles precisavam comer. Então, colocamos em dia. O pagamento dos médicos está em dia, salvo alguns que sumiram documentação. Esses não. E de onde Mas os outros estão rigorosamente em dia. O dinheiro de onde a senhora conseguiu? O dinheiro, nós conversamos com a Fazenda e o Ayrton, ele fez uns ajustes e conseguiu pagar rigorosamente em dia, num dinheiro legal. Não foi feito nada de... Não, eu pergunto pela questão de não ter o IPTU, de ter um orçamento comprometido. Os ajustes de verbas que vão entrando mensalmente. E também não tinha mais a despesa com o hospital, né, que foi assumido pelo Estado. O hospital, mais a MAC, o dinheiro do hospital que vinha do governo do Estado, ele permanece com o hospital, ele não veio para o município. Mas a parte do município... Não veio, ficou todo para o hospital. Não veio para o município. A hora que o Estado até está em discussão sobre isso, mas a gente preferiu não tocar nesse assunto agora. Foi a promotora, vamos esclarecer, a promotora Daniela não tocar nesse assunto agora, porque renovou o contrato. Eu acho que posteriormente, o próximo, como eu sou interina, eu fiquei na preocupação também de renovar o contrato com o Estado do hospital, porque nesse momento é inviável o hospital voltar para o município, então eu sou muito grata ao nosso governador, inclusive, que permanece com o hospital, porque é uma dor de cabeça a menos, inclusive para estruturar a atenção básica, que nós precisamos estruturar UPA, PA e UPA, né? Aí essa questão dos médicos, nós pagamos todos os profissionais, pagamos a dívida do Costa, estamos pagando mensalmente... Que não era uma dívida pequena, né? Não, ela beirava 30 milhões de reais. O Chico Brasileiro vai terminar de pagar, eles finalizam o ano com essa conta quitada, mas estabeleceu um balão que vence no parcelamento, estabeleceu esse balão que vence amanhã, de quase 6 milhões. Como não entrou o dinheiro do IPTU, ele estava atrelado o pagamento desse valor, aí o IPTU. Já me antecipei, fomos falar com Costa, fui até o Ministério Público, quem está no lugar do promotor agora é o Marquiorato, está no lugar do Dr. Mafra. E não tem como ele nos dizer, olha, não vai ser cobrado, mas eu tentei sensibilizá-los de que não aplique a multa e como esse valor estava atrelado ao pagamento do IPTU, que ele aguarde o recebimento do IPTU para daí nós pagar esse valor de quase 6 milhões, mas de que o município não seja penalizado no valor da multa, porque não foi culpa nossa, não foi culpa minha desse ano. Então, conversamos sobre isso, mantém a parcela de 570 mil reais mensal, isso está em dia, é uma dívida também que é lá do passado, que em 2014, quando eu fui vereadora, eu fiquei 2 meses lá, eu fiz, inclusive, chamei o BEAL para prestar conta para os vereadores na época, e falar para as paredes, na verdade, porque ninguém se incomodou.
E é uma dívida, inclusive, de 2012, tem parte de valores que não foram pagos por Costa. São 12. Entendo. Tem vários ouvintes perguntando a mesma coisa. Uma delas é a Cláudia, que ela fala, ela precisa de uma consulta com o médico reumatologista, ela também precisa de exames. Aí tem outros ouvintes perguntando quando é que definitivamente o laboratório começa a funcionar. O laboratório já está funcionando. Mas não totalmente. Não né? totalmente. Minimamente. O laboratório tem mais um laboratório que faz um mês que está com a documentação parada também. Parada não, em trâmite. Em trâmite, que a empresa chama Kairos, que se interessou em prestar o serviço também. Aí, assim, como demora um pouco, eu vou e pergunto, por que não está prestando atendimento ainda? Porque o documento está parado em tal lugar. Enfim, temos 2 laboratórios, que é o Masterlab e... fugiu o nome agora. São 2 laboratórios que estão prestando atendimento, que vieram, aí vem esse terceiro Kairos, o Laboratório Iguaçu também está vindo, estão organizando documentação. E estipulou-se eles organizaram da seguinte forma: um dia colhe numa unidade, outro dia em outra, está sendo feita a coleta nas unidades, agendando exames. Alguns casos urgentes, que precisem, que não consigam na unidade, que essas pessoas se manifestem junto à secretaria, que serão atendidos esses pacientes. Mas, todos os dias nós temos gente cobrando, digamos assim, de um jeito. Olha, você já tem informação se eu posso ir lá fazer o meu exame de sangue? A unidade de saúde tem obrigação de divulgar isso. Pois mas é isso que está acontecendo. A unidade de saúde tem a escala dos atendimentos, de onde é feito os atendimentos. A informação que eu tenho, da última conversa que eu tive com a diretora da atenção básica, foi que eles fizeram uma escala de atendimento nas unidades. Um dia Vila C Velha, Vila C Nova, QLP, todos os distritos. Mas me permite explicar só uma semanalmente tem coleta. O que os ouvintes reclamam é justamente que eles vão ao posto de saúde e é informado que o hemograma simples ele não é feito, não está sendo feito. É que o seguinte, Dante, são 90 mil, a prefeitura ofereceu 90 mil exames para os laboratórios. Nós conseguimos, com esses laboratórios que já contrataram, em torno de 17 mil. Então, naturalmente, não vai ter essa agilidade, né, que o pessoal espera. Mas é o seguinte, se for um exame que tenha urgência, a UPA, o pronto atendimento do Morumbi, que depois do Maracanã, que depois vai ser Morumbi... Mas, Washington, você tem que ouvir comigo que a dona Maria e o seu João, que está em casa, para ela, todo o exame que o médico pede é urgente. Ela liga para aqui dizendo isso. Eu preciso desse exame. É o que a gente ouve, Enes, das 7 da manhã ao horário do contraponto. Mas é isso que tira o sono da prefeita. Lembra lá atrás, quando a prefeita falava, e o secretário, na ocasião, falou que tinha as coisas tinham que se andar mais devagar, que a prefeita falou que se incomodava com a dor das pessoas. Então, agora você está sentindo. Por que a prefeita pediu celeridade? Eu lembro que eu até nem me manifestei, mas então o secretário Gel de Lima, ele teve aqui. Ele disse que eu tinha uma certa urgência que para ele não era. É esses casos seu aí. Eu penso igual a você. Se eu fui no médico e pediu o exame, eu quero fazer esse exame. E nós temos uma demanda reprimida de mais de 90 mil pacientes, mais de 90 mil exames, que estão há um ano sem exame, sem fazer. Então, isso me incomoda. Agora, eu gostaria de falar para a população que ouviu, então, o secretário dizer que eu estava enfiando os pés pelas mãos, inclusive deixou no ar que eu estaria fazendo coisa errada. As coisas erradas foi justamente isso. Não havia interesse dos laboratórios prestar serviço para o município, porque o município perdeu totalmente a credibilidade. Nós tivemos que recuperar a credibilidade. Então, não havia prestador, ninguém queria prestar serviço para o município. Washington, o examezinho que, de repente, pode ser uma coisinha leve hoje, ele pode se tornar uma coisa grave amanhã. Pensa igual a você. As pessoas têm essa é o exame simples que pode levar até a descoberta. Pensa igual a você. Por Mas isso, a senhora justamente também diz que é dentro da máquina, dentro da prefeitura, que os contratos param e que demoram. Kairos e que não mesmo está anda. parada. Kairos eu soube ontem que faz um mês. Dizer, não tem condição de alguém dar um pontapé na porta desse setor ou colocar a público, olha, o problema é esse. Por que não anda mais rápido? Porque a senhora também tinha como prioridade a questão da saúde. E essa questão do laboratório, há muito tempo o tema é recorrente, né? Eu assumi, por exemplo, assim, 2 meses ficou, então, um secretário responsável pela pasta. 2 meses ficou um secretário responsável pela pasta. E nos 2 meses eu ouvi assim, prefeita, a minha ansiedade, prefeita, eu estou cuidando da pasta, eu sou secretário da pasta. Prefeita, eu sou secretário da pasta. Eu ouvi isso 2 meses. Aí, quando eu falei, fechou um mês, 2 meses não vai passar, eu vou tomar para mim e vou resolver isso aqui. E de 2 meses para cá, não está 100%, mas as coisas andaram um pouquinho.
E eu quero dar resposta para essa população. É justamente por isso que meu coração está na saúde, porque eu não consegui fazer nos 4 meses o que eu queria fazer. E a dor não espera, e a dor é sua, a dor é minha. E nesse caso específico... Eu não posso saber a dimensão da sua dor. Nélio, só para você entender, nesse caso específico, né, a situação era o seguinte, a prefeitura estava oferecendo já há quase 2 anos isso, e não tinha interesse. O que a prefeita mandou fazer? E eu participei desse processo. Vamos conversar com os laboratórios para saber por que eles não estão se interessando. Não é só pelo problema da falta de pagamento, porque o valor não interessava. Porque eles entendiam que tinha as coisas que estavam em discrepância e alguns itens da chamada estavam com sentido dúbio. Eles tinham medo de assumir o compromisso e depois a interpretação ser contra eles. Então, o que se faz? Edita-se essa chamada de forma legal. E foi isso que a prefeita fez. Senão, nós não teríamos hoje nem esses 17 mil que vão subir para 25, talvez 30 mil agora. Então, devagar, Cida, eu acredito que os outros laboratórios da cidade, que a gente aproveita toda a oportunidade que tem, para sensibilizar o empresário, que também nos ajude a resolver o problema dessas famílias, dessas pessoas. Que as empresas pensem também nessa questão social, façam um esforço. Mas a empresa privada ela vai garantir o seu lucro e mas ela vai ser remunerada. As empresas mesmo que não vieram, tem como obrigar, né, um laboratório a são pessoas que inclusive faziam alguns exames por se sensibilizar com o paciente que não tinha laboratório. Então eles tinham. Eles já vinham fazendo esse trabalho. O medo da pecúlio pegou muita empresariada de Foz do Iguaçu. Sim, querida, sim. E tanto que, se parar para pensar, no início, uma empresa se credenciou. E essa empresa, inclusive o Ministério Público, eu falo isso, posso falar isso aqui, porque eu fui convocada pelo Ministério Público de dar explicação, porque essa empresa que se credenciou primeiramente, e depois não houve mais interesse, foi a mesma da Biocenter. Era uma empresa ligada, mas nós não podíamos impedir dele prestar serviço, porque ele se credenciou com outro CNPJ. As empresas sérias da cidade não quiseram quando viram que aquela pessoa ligada à Biocenter estava credenciada. As empresas sérias da cidade, elas recuaram. No último momento, o Biocenter recuou, ou Biocenter não. Então, a empresa, que seria a mesma, com outro nome, que seria a mesma Biocenter, ela recuou. E aí, depois, nós chamamos laboratórios, o Washington, inclusive, interviu nisso, para conversar. Eles disseram, olha, se essa empresa estiver ligada, com outro nome mesmo que seja, nós não temos interesse. Mas depois da Biocenter ainda veio a Uniamérica, que prestou por um período também e não recebeu e saiu. A credibilidade, meu amigo, nós demoramos um pouquinho para recuperar, e alguns ainda têm um pouco de medo. Por isso, assim, a importância de pagar o serviço em dia, pagar o profissional médico em dia. Reumatologia, vou responder reumatologista. Tem uma chamada pública aberta. O reumatologista não manifestou interesse ainda. Ontem eu desci... Especialidade, né? Não mostrou interesse ainda. Eu descobri que tem um médico, um profissional reumatologista que trabalha no poliambulatório, de que não teria recebido ainda. Eu vou atrás disso hoje. O que acontece? Não seria o papel do prefeito ir atrás do profissional. Sabe? A chamada pública está aberta. Mas nós estamos numa situação tão crítica que a secretaria liga atrás dos profissionais para saber se eles têm interesse ou não. Eu ligo para o profissional, não quer, doutor. Tem um chamamento público, né? Só para poder reforçar, para vocês terem uma noção, senhora, de 2014, chamamento 8/2014, diagnóstico por imagem. Desde 2014, são 10 milhões de reais que a prefeitura está se dispondo a pagar pelos exames com base nas tabelas e não tem candidato em Foz. Aí vem, às vezes, empresas de outras cidades querendo oferecer, dar o transporte, tudo, mas daí esbarra-se na legislação. Então, agora, o que tem que se estudar? A mudança desse chamamento, ver se a lei permite que outras empresas de outras cidades possam... São 12/21. Nessa interinidade, é evidente que a senhora não teve, digamos, como osso duro de doer apenas a saúde. A saúde foi realmente digamos, o setor de maior embate, né? Está vendo isso hoje, que nós não saímos da saúde aqui, né? Agora, a senhora teve contato em Brasília, a senhora teve lá com o Elcídio, teve com, não sei se o Zé Rui foi junto também. O Elcídio, sabe, tomou contato com a política nacional, né? Levou a imagem de Foz do Iguaçu, a segunda ponte foi discutida, uma série de coisas, a senhora mexeu com isso, né? Teve contato com o turismo, porque nós não podemos aqui esquecer que a nossa fonte geradora de riqueza vem do turismo, né? Então, o que é que a senhora, nesses 100 e poucos dias de administração, o que é que a senhora sente mais não ter feito
e que ficou para trás Segurança. e que vai ter que fazer para que essa cidade realmente tenha a sua fonte econômica funcionando bem? Eu acho que primeiro, nós já falamos, discutimos o tempo todo, seria saúde, segundo segurança. Educação está equilibrada, porque precisava de vagas em CMEIs, nós já conseguimos estabilizar. Tem o Rubem Alves, que é um CMEI, que eu quero inaugurar antes de eu sair ainda, que são mais 250 vagas. Que bairro que é? Rubem Alves é no Jardim São Paulo, para cima um pouquinho. Tá. É um CMEI que está fechado há mais de 4 anos. E terminado, ele só faltava a instalação do padrão de luz. E nós não inauguramos ainda, porque foi feito um chamamento de educador infantil. E foram chamados 75, 50 e poucos se apresentaram somente. Aí chamou-se mais 26. E na medida que eles se apresentarem e tiver tudo ok, nós vamos conseguir inaugurar esse CMEI. Eu acredito que quero inaugurar ainda nesse nosso, antes do dia 1º, né, Washington? Estamos planejando para inaugurar antes. Tem uma força-tarefa para tentar ver. Para deixar mais essa marca. Eu acho que precisa se investir bastante em segurança, precisa se investir em turismo. Há muitos anos, a prefeitura está alheia ao turismo. Há muitos anos eu descobri, nesse tempo curto que eu estive na prefeitura, eu descobri que o último prefeito que investiu em turismo, pouco mais investiu foi Santos. Depois ninguém mais investiu em turismo em Foz do Iguaçu. E mesmo assim, janeiro e fevereiro nós batemos um recorde de visitante em Foz do Iguaçu. Quem investe no turismo em Foz do Iguaçu é iniciativa privada. E o Fundo do Iguaçu, né? E o Fundo do Iguaçu, Tem que haver um olhar da prefeitura mais... Eu tentei dar uma atenção, atender, mas o prefeito ele tem que olhar mesmo, e eu acredito que o Chico Brasileiro ele fará isso. O Chico Brasileiro é uma pessoa que tem esse olhar também voltado. A nossa cidade é uma cidade turística. O que fomenta aqui é a área do turismo. Então, se você parar para pensar, Samis foi prefeito tem quantos anos? Mais de... 2000. 2001 a 2004. Ele saiu há 13 anos. Você percebe quantos anos a prefeitura ficou alheia a qualquer atitude no turismo? Nesse período da interinidade, houve tempo, houve condições de saber a situação jurídica das obras que foram começadas e estão paradas na cidade? Pois é, prefeito. A Pecúlio está fazendo 1 ano. Que desfecho está dando para essas obras? Assim, nós tem um entendimento desencontrado. O Obras, ele vê a necessidade de contratar uma consultoria para fazer exatamente medição, auditar totalmente, porque assim, tu libera, tu dá continuidade, tu libera, e como é que foi feito aquilo lá? Foi dentro do padrão licitado? Foi feito conforme o contrato? Nós não temos essa segurança, Cida. Dar continuidade dessa forma, o Obras acha perigoso. Uma consultoria, eu não quis falar muito sobre isso, porque lá na gestão passada foi contratada uma consultoria em outra situação. Então, a palavra consultoria ela não é bem aceita e bem quista. E o valor que foi orçado também, no meu ponto de vista, foi um valor muito alto. E de que eu me assustei um pouquinho e disse, não, deixa para o prefeito definir isso. Melhor aguardar um pouquinho do que eu pecar nesse sentido. Prefeita? A primeira consultoria ela foi R$360 mil, e a segunda me parece que baixou para 200 e alguma coisa, mas mesmo assim, para mim é um valor considerável, mas por outro lado, se você olhar o valor investido nas obras, ele merece esse cuidado. Se não for feito nada, se não for feito nada nessas obras, vai perder o que já foi feito. Perde esse dinheiro. Porém, eu deixei para o prefeito agora, Chico Brasileiro, definir isso. Eu achei, como entrou o processo eleitoral, nós estávamos definindo antes de entrar o processo eleitoral. Vai ter nova eleição? 45 dias, então. O procurador Porciúncula, Alexandre da Porciúncula, uma pergunta que eu fiz para ele na época em que a gente conseguiu as entrevistas lá na Polícia Federal, falei, doutor, com relação às obras paradas, existe algum empecilho para se retomar? Eu acho que eu tenho esse áudio aqui gravado. Ele faz a recomendação que sim. Então, eu não vejo... Ele faz a recomendação, porém, o Obras, ele não consegue ter a certeza da qualidade do asfalto. Deixa eu só explicar isso tecnicamente, pelo que a gente recebe da informação do planejamento. Então, existe uma suspeita, Cida, de que o asfalto não seguiu as recomendações técnicas. Sim, comprovado pela Polícia Federal. Só que você não sabe qual a extensão disso.
se foi só em determinada uma parte, se foi então quem, para poder fazer isso, quem estiver fazendo essa continuidade, estaria assumindo a qualidade do asfalto, porque vai estar inserido num projeto total. Não tem como você separar. Daqui para frente é uma coisa, dali para trás é outra. Então, o que você quer fazer? Porque talvez tenha que se refazer tudo isso lá atrás. Porque nas especificações, pelo que me passou o engenheiro, o Elcídio, do planejamento, você tem que fazer o asfalto, ele tem que ter uma durabilidade mínima calculada de 10 anos. Se o que foi feito lá atrás não vai ter essa durabilidade, talvez você tenha que refazer tudo que já foi feito. E quem vai pagar isso? Ué, você, eu, as empreiteiras, esse é outro detalhe. As empreiteiras que estão sendo julgadas, elas não foram condenadas ainda. Sim. Elas podem ter que ressarcir por toda a obra que eles já fizeram. Podem ter que pagar. O problema é que tem casos que a empreiteira pequena que não vai conseguir. Vai ter que fazer essa auditoria. Vai ter que ver esse trabalho, se foi ou não. Para condenar a empresa, eu só posso condenar a empresa se eu constatar que houve falha. Você entende que uma coisa para na outra? A equipe técnica da Secretaria de Obras não consegue fazer essa vistoria, saber se esse asfalto, essa base... Precisa de equipamentos para sondagem, tem ultrassom. Porque você vai ver medida, você tem que medir totalmente, e não existe pessoal também. Existe uma norma internacional de tantos metros em tantos metros para você ter... Tem que constatar se dá para continuar aquilo ali ou você tem que fazer tudo de novo. Aí, e como eu também não... Eu achei que o processo eleitoral já viria um novo prefeito, então nós achamos por bem ele decidir isso, porque é um valor, a consultoria em si, dentro do valor investido, né, Washington, ele vale a pena fazer, mas eu não me senti no direito de fazer enquanto eu estava como interino. A senhora prorrogou por mais 90 dias a moratória, certo? Sim. Isso foi em comum acordo com o prefeito eleito? Na verdade, não. Eu fiz isso porque vencia o prazo, ele não estava nem em Foz do Iguaçu, ele estava em Curitiba, mas nós vimos porque existem prioridades dentro da moratória, eu não deixei de pagar as contas priorizadas. Podem ver, hospital, médico, voltamos a falar de saúde de novo, e nós priorizamos os pagamentos de alguns setores que tem que ser pago dentro da moratória, isso dá segurança. Ela não te impede de pagar, por exemplo, na saúde. E eu tomei essa decisão e depois eu estive em Curitiba, conversei com o prefeito. A princípio, ele ficou um pouco preocupado. Eu disse a ele que nós corremos o risco de uma empresa entrar na justiça e confiscar o dinheiro e você não conseguir pagar as prioridades. Mas ele pode revogar isso no primeiro dia que ele assumir. Eu fiz isso só como medida de segurança nesses poucos dias que eu estou. Ele entrando, ele revoga, se ele quiser, se ele assim achar melhor. Mas isso é uma segurança para poder continuar pagando Costa Cavalcante, que é uma dívida que nós temos, continuar pagando o hospital, esse restante ainda do... Eu entendo isso, mas uma moratória também não dificulta no resgate da credibilidade, daí fica mais difícil ainda de conseguir empresas para trabalhar. Meu querido, eu acho que isso não muda muito, porque... Porque a empresa vem para o município, ela não tem garantia de Prefeita, quantos anos nós vamos levar para recuperar todo esse prejuízo que nós estamos vivendo ainda na saúde, na obra? É difícil falar. Aí vai da competência dos próximos. Exato. Tendo um bom gestor, não leva muito tempo. Tendo um bom gestor. A dívida maior se relaciona ao hospital, né? Que são 50 e poucos. Só um dos motivos, viu, Cida, que levou à prorrogação da moratória, viu, Dante, para você formar a tua opinião aí, foi justamente isso. Alguns detalhes que precisavam ser levantados na moratória, principalmente com relação ao hospital, está sendo muito difícil de se conseguir. Em razão da falta de dados, você não consegue documentos, então, principalmente na questão da saúde, a moratória não conseguiu atingir todos os seus objetivos em razão disso. E tem um outro problema, viu? Que daqui a uns dias provavelmente vai ter que se discutir a esse respeito. A dívida do Hospital Municipal. Foi feita uma auditoria, essa comissão que foi montada agora nesse período da moratória era também para poder auditar essa dívida, está tendo dificuldade para conseguir toda a documentação, então era necessário que a prefeita tomasse essa medida. Sim, prefeita, deixa eu perguntar para a senhora aqui uma coisa. A senhora entrega a prefeitura e reassume o cargo na Câmara Municipal. A Câmara Municipal passou por umas turbulências no começo, até que a coisa atingisse, digamos assim, águas mais calmas, serenas, e hoje está andando, digamos assim, de uma certa forma até regular. A senhora mudaria alguma composição, algum comportamento da Câmara, principalmente em relação à imprensa? Relacionado aos comentários que foram feitos? Sim.
É difícil falar. Eu acho que o atual presidente, o que assumiu, ele teve um perfil perfeito para o momento. Gosto bastante da pessoa Rogério Quadros. Confio bastante nele e acredito que ele fez exatamente o que tinha que ser feito na Câmara. E eu já tinha essa visão dele antes mesmo, que não preciso mentir, mas ele era meu voto era dele como presidente da Câmara, não era em mim, era nele. E acho que foi fundamental a presença do Rogério Quadros como presidente da Câmara nesse tempo que ele ficou. Aliás, eu gostaria de tudo que eu passei na prefeitura como gestora, eu ainda me sinto mais tranquila lá do que se eu estivesse na Câmara Municipal. A imprensa, ela explora, mas é o papel dela. Ela faz exatamente o que eles fazem, exploram notícias. Mas não inventam, né, prefeito? Eles não inventam. Algumas coisas eu sofri, como gestora, eu sofri algumas inverdades, sabe? Quais, prefeita? Uma série de situações. Na questão da nomeação dos CCs, eles exploram a questão lá, eles colocam bem grande, 200, eles distorcem as coisas, sabe? 274 CCs, mas porém, pequenininho embaixo, porém nomeados tantos. Foi explorado bastante a minha filha, que estaria nomeada ainda, minha filha já foi exonerada lá no final do ano. Então, eles exploram bastante nesse sentido. Mas eu acho que a imprensa ela faz o papel dela, no sentido de que os problemas acontecerem não tem como não divulgar. Eu acho que não tem como proibir no sentido da divulgação. Não tem como proibir, eles fazem o papel deles. Prefeito, sobre os CCs, essas nomeações, então a senhora explica para a gente, já que é uma chance da senhora também falar o que aconteceu. Os CCs... Foram 140? 134? 130, eu não tenho número exato. Aumentou 130 em alguns CCs. Quase 140. Mas para 4 meses é um número também alto, né, prefeito? Na verdade, sim. Foram dispensados 144. No começo do ano, que janeiro é um mês que não tem necessidade, porque alguns setores eles fecham e não tem necessidade de todos esses CCs. E aí foi dispensado em janeiro, nós economizamos 900 mil, se não me falha a memória, no mês de janeiro em CCs. Nós economizamos em janeiro. Mas mantém, eu não mexi na lei, eu não mexi. O prefeito ele pode nomear até 274 CCs, porém eu não nomeei os 274 CCs. Tinha necessidade desses 140? Tinha, os setores precisam disso. Os setores precisavam tanto que, aos poucos, eu fui devolvendo, inclusive, CCs que já estavam. Em março de 2015 eram 263. Mas aí você vinha no governo de 4 anos, acho que também não dá para comparar, né? 2015, estou dizendo. Mas você já vinha de um governo em andamento, né? Sim, mas 4 meses. Mas a prefeitura não recomeça. A prefeitura não recomeça. Mas nesses 274, acho que tinha muito cargo político, simplesmente político. Tanto que a prefeita transformou em cargos técnicos aqueles secretários. Se parar para pensar, secretária adjunta era um cargo político. Secretária adjunto. Nós não nomeamos, nós só encaminhamos um projeto de lei para a Câmara e foi aprovado. E ainda eu disse, olha, só faça mesmo se tiver rigorosamente dentro da lei. Se algum vereador disser que eu encaminhei alguma coisa, pedir para... Aliás, eu tive pouco contato com eles, inclusive, porque eu queria que fizesse exatamente o que tivesse de acordo com a lei. O pouco tempo que eu tivesse lá onde eu estiver, eu não quero fazer nada de errado. Então, foi aprovada essas assessorias técnicas especiais no lugar do secretário adjunto, justamente porque para mim era um cargo político. Explorava-se politicamente alguém que não tem necessidade. Numa cidade como Foz do Iguaçu não vejo necessidade disso. Governo de eu não nomeei esses assessores especiais. E o PSD assumiu o compromisso de reduzir em 20% agora. Agora, a demanda, eu também como interina... Eu gostaria de ter reduzido os cargos comissionados também, esses 274. Porém, eu não sabia quanto tempo ficaria, eu não podia tomar essa decisão para o prefeito, que vai ficar os próximos 3 anos e meio. Prefeita, o prefeito... Não podia fazer parte das prioridades principais desse período. Exatamente, eu acho que ele tem que entrar e ver de que forma ele vai conduzir. Eu não tenho direito de nos 4 meses... interina, a palavra já diz interina. Prefeito, eu fiquei apagando incêndio, na verdade, né, e tentando fazer o melhor que eu pude. O prefeito Reni assinou dezenas de TAC com o Ministério Público. A senhora já chegou a assinar algum ou não? Projetos que a prefeitura tinha direito pelo ministério, de alguns ministérios, e chega aqui não tinha condição de tocar, mas o dinheiro vinha e o projeto está parado, né? O CRAC é possível vencer, é um caso Nós temos um caso que eu vejo assim um desafio lá na frente, que é o CER 4. O
Ser 4, não sei como vai ser aquilo, eu não consigo te responder. Tanto que logo que eu assumi, eu fui com a procuradora na época, Cláudia Canzi, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público de que nós não tínhamos como assumir e estava vencendo o prazo, porque não existe ali um mini hospital. E agora? É um problema que o prefeito Chico Brasileiro vai ter que definir o que será feito dali, se eu estiver junto na gestão, ajudá-lo a resolver, porque é um problema que está ali. Bom, são 12h37, gente, eu preciso encerrar, mas a prefeita pode terminar de falar. Eu quero dizer à população que o que eu não consegui fazer até então, onde Deus me colocar, eu vou continuar trabalhando pelo povo de Foz do Iguaçu. E que eu não consegui responder todas as perguntas nem de vocês, né? De repente até volto no próximo momento. Para a senhora, eu vou usar o que o Dr. Nelson Enes usa aqui, né? A rádio tem um objetivo de sempre fazer isso. Não. É um contraponto, é o Jornal da Cultura, que a senhora tem a oportunidade, ou qualquer outra autoridade, uma associação de bairro, vir fazer isso que a senhora fez aqui hoje. O presidente da Câmara, os vereadores, essa oportunidade que a rádio sempre ofereceu e vai continuar oferecendo para qualquer e todos os gestores. Tenho certeza que se o doutor Nelson estivesse sentado aqui do lado da sua cadeira, ele ia dizer isso para a senhora, que a senhora já teve a oportunidade de falar com ele. Ele está em férias, ele está numa viagem, num compromisso, é claro que também não deixa de ser religioso, pessoal, bastante importante para a vida dele. Mas eu tenho certeza que ele lhe diria novamente, venha, volte, sendo prefeita, sendo vereadora, a rádio está aqui para realmente debater, porque quem está lá na ponta do rádio, lá esperando o posto de saúde, a rua lá, Felipe Vancher, várias outras, está esperando por uma resposta de quem está comandando, de quem está assinando. Eu tenho certeza. E, Cida, eu agradeço ao convite, agradeço a população que está nos ouvindo. Talvez eu não tenha respondido a todas as perguntas. Voltarei para responder. Você tem uma das coisas que eu consegui, até devo isso ao secretário de Comunicação, Washington. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não gostava mesmo de entrevista, eu fugi o máximo que eu pude. E às vezes eu vou confessar que a gente ficava bravo quando ele falava no seu lugar, que a senhora tem que falar. Eu já disse isso para ele. Eu tinha um problema sério e graças a Deus eu consegui também, com a ajuda dele, de que eu gosto muito de trabalhar, Cida. Eu sempre fui de trabalhar e trabalhar muito, mas o meu trabalho sempre ficou restrito, a população não conhecia meu trabalho. E, inclusive, eu fiquei feliz, apesar de todo o transtorno que foram esses 4 meses, foi feita uma pesquisa e o governo, nesses 3 meses, né, que foi feita a pesquisa, ele teve 54% de aceitação, foi isso? 53% de aceitação. Então, a população de tudo, ela não me viu como uma gestora ruim. E isso alegrou meu coração, porque eu me doei o máximo que eu pude. Fugia de entrevista, mas no tempo que eu fugia de entrevista eu trabalhava muito, porque a minha ideia era assim. A imprensa me detonava, porém eu respondia com muito trabalho. Mas aí o problema é não gostar de dar entrevista, porque daí a verdade é uma versão só. Mas assim eles distorciam bastante. E assim, o que eu queria fazer? Eu queria responder com muito trabalho. Então, a cada crítica eu respondia com trabalho. A cada mentira nos grupos eu respondia com trabalho, eu ia fazer. E é bom também separar, prefeita, imprensa de blog. Eu vejo que tem muito político com muita dificuldade em separar a real imprensa, os meios de comunicação, de blogs, de páginas em Facebook e etc. Essa separação. E um pouco disso é culpa da justiça brasileira, que permitiu que qualquer um fosse o que fosse. Mas agradeço a vocês, agradeço, eu sei que vocês têm uma audiência extraordinária e alcançam um público grande que busca as respostas e que, de repente, eu não consiga dar todas. Quero deixar uma mensagem aos ouvintes de que aqueles que estiverem com qualquer problema de saúde, que busque a Secretaria de Saúde, que existe a equipe técnica lá dentro para resolver os problemas imediatos. Credenciaremos mais laboratórios, eu tenho certeza que as coisas daqui para frente elas vão começar a fluir. É justamente por isso que vocês me fizeram a pergunta, onde está teu coração? Meu coração está na saúde. E quando a senhora diz, eu quero ser secretário de saúde, não está colocando o Chico Brasileiro contra a parede? Não, porque ele vai precisar decidir quem será um secretário de saúde, não? Ele vai precisar decidir. Então, eu acho que dentro de todos os que ele tem que se colocar à disposição, eu sou mais uma que me coloca à disposição. E, de repente, com uma bagagem que eu adquiri nesses 3 meses e com o conhecimento que eu já tenho lá de trás, eu acho que eu sou uma forte candidata. E, no lugar dele, eu gostaria de ter uma secretária de saúde como Inês Esther. São 12h41, 27 graus. Eu agradeço muito a prefeita interina Inês Veisman, Inês da Saúde, aqui conosco. Foi uma boa de uma entrevista. Bom, obrigado pela presença.
nós vamos por intervalo e já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando